Pai do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Quero fazer um vídeo hoje falando sobre as 7 cartas enviadas à Ásia, As 7 igrejas da Ásia Menor, tá certo? Apesar disso, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, você curta, você compartilhe, você mande aquele like. Dê uma conferidazinha, meu querido, se ainda continua inscrito e se você ainda continua com o sininho ativado, tá bom? Amados, eu acho uma coisa muito interessante aqui, falando das 7 cartas, é que em 6 cartas que o Senhor mandou, das 7 cartas, em 6, o Senhor falou algum problema, algum erro, alguma falha em determinada igreja. Mas teve uma que era a igreja que estava bem, estava perfeita diante do Senhor. Amado, isso me tomou a atenção pelo fato de que aquelas 7 igrejas, na soma geral dessas igrejas, ela forma a igreja. As igrejas, as 7 igrejas da Ásia, ela forma a igreja. Aquela que é a igreja do Senhor. Uma coisa interessante é que dentro daquelas 6 igrejas, o Senhor encontrou falha, problemas, confusões, crentes de um jeito, crentes de outro, mas na última, na 6ª, ele encontrou uma igreja perfeita. O que na verdade simboliza? Primeira coisa que simboliza, que aquelas 7 igrejas, como eu já disse, simboliza a igreja do Senhor. Uma outra coisa que nós temos que observar é que dentro da igreja do Senhor existe problemas, existe dificuldade, existe desentendimento. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que no meio do joio existiria o trigo. E também o homem, ele é imperfeito. Mas uma coisa para observar é que dentro da igreja do Senhor, aquela igreja denominacional, aquela igreja que tem uma placa, um nome, ela tem problema. Simbolizando as 6 igrejas. Mas dentro dessa própria igreja, existe a igreja sem problema. A igreja invisível. Aquela igreja que só o nosso Deus conhece. Dentro da igreja denominacional, daquela da placa, existe a igreja que só o Senhor conhece. Que é a verdadeira igreja. Aquela igreja que é perfeita. Aquela igreja que vai subir. Aquela igreja que será arrebatada. Então eu acredito que aquelas 7 cartas simbolizam isso. 7 igrejas denominacionais que simbolizavam a igreja do Senhor. E também dentro da igreja do Senhor, aquela igreja denominacional, existe problema, existe dificuldades, existe lutas. Existem os que são e os que não são, como na própria carta diz que eles são, diziam que eram judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Pegou pesado, mas é verdade. Mas dentro dessa igreja existe a igreja invisível, aquela igreja que só o Senhor conhece, aquela igreja que só o Senhor conhece o coração de cada um. E será essa igreja, tirada dentro da igreja denominacional, que vai ser arrebatada, que vai ser assunto ao céu, para morar eternamente ao lado do Senhor. Amados, eu quero pedir a você, se fortaleça na fé, busque o nosso Deus, se baseie nessas cartas para descobrir os erros e você não praticá-lo, mas que você faça parte daquela igreja que vai ser arrebatada, da igreja que será assunto ao céu, é aquela igreja que faz parte do arrebatamento da igreja. Esse é um conselho que eu te dou. Busca o Senhor, te fortalece no nosso Deus, porque Ele está bem pertinho de vir buscar a sua igreja, a igreja que só Ele conhece, a igreja perfeita, tá certo? Fica a dica, peço a você mais uma vez,
curta, se inscreva, compartilhe, dê aquele like. Faça um comentário, meu querido. Diga de onde você está nos ouvindo e dê uma sugestão de vídeo, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo.